Recentemente eu tava jogando meu querido Forza Horizon 5 e tava pensando como eu me sentia antigamente jogando jogos como Need for Speed, Monster Hunter e GTA San Andreas, que eram os meus favoritos da época, é claro. Eu mesmo sem te conhecer, cara, eu tenho certeza que você tem essa mesma sensação. E mais ou menos um ano, 9 meses atrás, esse assunto veio à tona, né? Do porquê que os jogos não causam mais esse efeito nas pessoas, não causam mais aquele efeito de conquista, aquela sensação boa. Então pode parecer meio genérico o que eu vou dizer, mas é fato. Nos anos 80 e 90, a indústria era muito criativa, principalmente pela falta de recursos da época. Então os caras desembolavam ali tudo que era tipo de estratégia para prender a atenção dos consumidores, o que fez muitos se apaixonarem por franquias na época como Resident Evil, GTA e até os mais clássicos da Nintendo como Sonic, Zelda e Super Mario. Mas por que mesmo com o avanço tecnológico as pessoas sentem esse vazio ao consumir videogames hoje? Eu antes pensava que era fator nostalgia, o fato das pessoas serem muito saudosistas, né? Claro. E ao mesmo tempo preferia o antigo mesmo consumindo o novo. Porque muitas pessoas consomem apenas o novo, nunca nem sequer jogaram ou tocaram no clássico. Aí vem tirar de Oldman que prefere clássico e tudo aquilo que era antigo que é o melhor. Eu concordo, mas quando você vai analisar, o cidadão que falou isso nem nunca viu um disquete na vida, muito menos consumiu algo clássico. Claro que ele pode ter o direito de pensar assim, afinal gosto é gosto e não se discute. Mas o fato é que se colocar um jogo para um Enzo desse jogar, ele vai enojar com os gráficos. Porque nós não amamos aqueles clássicos pela performance dele, e sim pela nostalgia que ele causa. Need for Speed Monster Hunter foi o jogo de corrida que eu mais zerei na minha vida. E hoje eu não vejo ele como defasado. Por quê? Porque eu joguei muito quando era criança. E joguei também na minha adolescência. Porém, eu nunca tive o privilégio de jogar um dos melhores jogos de corrida, que é o Midnight Club. Por isso, se eu for jogar hoje, eu tenho certeza que eu vou achar a jogabilidade ruim, os gráficos horríveis e não vou gostar. Que coisa horrorosa! Coisa horrorosa, eu vou parar de... Olha só que desgraça! Deu pra entender? Porém, o mesmo vale pra minha franquia favorita, Resident Evil. O 3 foi o primeiro jogo da franquia que eu joguei, e eu jogava fácil ele novamente, mesmo tendo o remake hoje. Inclusive, que belo remake. Bosta. Mas por que tanto declínio na indústria? Na minha opinião, 3 fatores. Primeiro fator, empresas estão mais preocupadas em lucrar e lacrar do que inovar, com o foco maior em passar suas ideologias do que passar uma boa jogabilidade e uma história com personagens marcantes e amáveis. E personagens hoje, cara, tem tanto personagem principal de jogo que a gente odeia, a gente não gosta, são personagens antipáticos, feio pra caramba e sem vida, ao contrário dos jogos antigamente em que seus devs se preocupavam mais em inovar a cada lançamento que eles faziam. Hoje o foco é simplesmente farmar dinheiro, as indústrias focam nisso a cada lançamento. Antes eles até disfarçavam, mas hoje os jogos AAA possuem tanta microtransação e tudo cara, alguns mais caros que o próprio game. Muitas das vezes para você ter um jogo completo você tem que pagar muito caro para isso, em média ali R$ 400, com um salário mínimo de R$ 1.400. As pessoas tiram R$ 400 para comprar o seu jogo favorito completo e lá se vai 30% do seu salário. Na realidade norte-americana é bem diferente, é claro, com um salário mínimo de $1.160 e com a média de custo de jogos ali na casa dos $60 a $80, o americano gasta 5% do seu salário num jogo básico, ou 6 e 7, no máximo 10 ali no jogo completo. Jogos esses que boa parte não chegam nem aos pés de entregar o que a desenvolvedora prometeu, deixando seu consumidor decepcionado. Isso aqui é uma porcaria! E aí entramos no segundo fator. O segundo fator é a falta de inovação. Nos anos 80 até os anos 2000, as empresas praticamente inovavam a cada lançamento. Jogos como Resident Evil 4 inovou saindo do 3 com um salto de desempenho incrível. E não foi só isso, uma história muito mais explicada e trazendo reações dos personagens, consequentemente mais carisma e fazendo com que seus jogadores sintam mais afinidade pelos personagens, fazendo com que esse game seja praticamente impossível de zerar uma única vez. Outro exemplo perfeito de inovação é o clássico GTA San Andreas. Esse sim, eu joguei muito quando era criança. Na época da Lan House, eu pagava uns R$ 2 e ficava umas 2 horas jogando, enquanto a minha irmã ia lá só para usar o Orkut. O GTA San Andreas me prendeu muito, cada área do jogo era muito bom de se explorar. E assim como eu duvido que você jogava as missões. Eu era do tipo que só entrava pra bagunçar, mas o jogo sempre era bem limitado por conta da galera da Lan House que nunca zerava. Era sempre um CJ naquele beco com aquela bike que quase ninguém pegava, roubava o primeiro carro que vinha na frente e já era. E tudo aquilo era muito legal. O fato de explorar as ruas, os becos, as zonas rurais, dirigir uma diversidade de carros e aviões e barcos, aquilo era perfeito. Eu me divertia muito jogando.
máximo e contava todos os dias para voltar na lan house e jogar de novo, tendo sempre algo novo para fazer. Era o que me prendia. A vontade de fazer progresso no Need for Speed, pegar minha BMW de volta na mão do Razor. Me dê, papai! A vontade de focar o Salazar e o Sadler e ver a finalização da história daquela trama toda em R4. A vontade de explorar novos ambientes e localidades no GTA San Andreas era uma sensação perfeita, muito satisfatória, coisa que hoje infelizmente não temos mais. Os jogos de mundo aberto costumam ser muito genéricos e sem conteúdo, pouco variado e sem dar aquele gosto de explorar. Coisas assim fazem aquela sensação perfeita nunca mais voltar. O terceiro fator é um dos mais impactantes, a facilidade de conteúdo, como eu disse lá atrás, que me dava muita vontade de jogar o GTA San Andreas, era porque eu já podia jogar apenas 2 horas e depois tinha que esperar semanas para jogar de novo. Demorou muito pra gente ter um computador em casa que rodasse aqueles jogos na época, e mesmo quando eu tive eu ficava muito entusiasmado jogando. Posteriormente eu conheci o Need, o Monster Hunter no caso, o R3, o R4, o GTA Vice City, e cada jogo novo eu conhecia e explorava ao máximo para entender como ele era. Eu chegava da escola e tinha que esperar minha mãe liberar para eu poder jogar, e ficava muito ansioso para descobrir ainda mais sobre os jogos. Eu não costumava jogar 2 ao mesmo tempo. Quando eu jogava era só um e ficava nele normalmente por alguns meses, conhecia bastante, e até eu ter outro jogo já tinha passado um tempo, então eu tinha tempo de me apaixonar e me apegar aos games. E isso é um fator importante, porque os jogos são muito descartáveis. Serviços de assinatura como Game Pass dão muita variedade de jogos, o que deixa o consumidor até confuso de qual jogo vai pegar para jogar. A real é que tudo que vem facilmente, a gente dificilmente dá valor, cara. Eu lembro que na época eu ficava também muito tempo no rádio para ouvir minhas músicas favoritas e demorava uma cara para passar, e quando passava era como beber um copo de água depois de andar por horas no sol quente. Era prazeroso, a música tinha outro sentido, cara. Hoje, com a facilidade do Deezer, o Spotify, até mesmo o próprio YouTube, até a música passou a ter menos valor e parou de dar aquela sensação gostosa de escutar uma música que amamos. Afinal, ficou muito fácil ter acesso a elas. Fora também que as músicas de hoje não estão fazendo nada, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a minha opinião e eu gostaria muito também de ouvir a sua. Se você concorda, discorda comigo, deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. E eu queria deixar um agradecimento especial ao Erivaldo Souza. Muito obrigado de coração, cara. São comentários assim que nos incentivam a continuar gravando e editando. Espero que você assista esse vídeo. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.